Então, como eu quis evidenciar até esse primeiro momento, a gente viu que as tecnologias passaram a ser, nos acompanham antes mesmo de nos tornarmos Homo sapiens, que é o caso do fogo, né? E passaram a ser amplamente decisivas a partir da Revolução Agrícola, que é o momento em que as tecnologias passam então a ser decisivas, não só formatadoras de modos de produção, diferenciadoras de sociedade, mas também formatadoras de mentalidade. Desde então, as tecnologias elas só tendem a crescer, a ampliar e aumentar a sua presença na sociedade e a forma como elas formatam a nossa mente e o nosso modo existencial. Evidentemente que se você olhar para a primeira revolução industrial, a partir do momento que as tecnologias passam a ser mais abrangentes, né, elas vão passar a figurar em todas as instâncias da realidade cada vez mais. Né? Hoje é mais fácil dizer o que não é tecnologia. Caneta é tecnologia, quadro giz é tecnologia, celular, máquina de escrever e outras coisas que não são. O que não é tecnologia talvez seja o ar que nós respiramos, mas a partir do momento que nós pegamos esse nitrogênio do ar, como na história que eu vou contar para vocês, e transformamos ele em fertilizante, já passa a ser um sintético, passa a ser feito por humanos e passa a ser um artefato tecnológico. Então é bastante complicado tentar definir a tecnologia como um fenômeno geral, porque tudo, a energia elétrica, as cidades, tudo isso são tecnologias. Mas, fruto da minha tese, foi a pesquisa sobre o fenômeno da tecnologia com base num filósofo norte-americano chamado Don Heide, o professor Heide, que já é aposentado, ele é da Stony Brook University. Eu conheci ele em alguns eventos, conheci ele em 2013, eu tive a oportunidade de trazê-lo para um evento, uma rodada de eventos que ele fez aqui, eu conheci ele também lá nos Estados Unidos e, assim como a minha tese tem um texto próprio, mas eu achei interessante, tem um livro chamado Tecnologia e Mundo da Vida, Technology in Life World. E eu achei interessante, então, porque é um livro bastante introdutório, mas bastante amplo. Se alguém se interessar, evidentemente, que não é necessário estar lendo isso para a disciplina, mas é só como interesse mesmo, eu traduzi esse livro do Heide, então, que é um livro de 1990, e ele foi lançado pela editora da UFFS, ficou com essa capinha dessa abelhinha metálica aqui, e ele está disponível para download, é gratuito também, está no Cielo Books, ou na editora da UFFS, e você pode então acessar e está baixando esse livro, que é uma tradução, e que ela já nasceu, né, a editora da UFFS, para aproveitar, ela tem vários selos que são gratuitos, se quiserem entrar lá, tem vários, deve ter mais de 20 livros publicados, já também é uma possibilidade de publicação, se quiserem conheçam a nossa editora. E esse livro então está aqui, o QR Code dele, você pode baixar e ler, ele é bem amplo e se quiser entender e estudar mais o fenômeno da tecnologia. Mas então entrando nessa ideia do que são as tecnologias, do que elas fazem, por que elas importam, o primeiro conceito que o Heide ele nos traz é que toda tecnologia é multi-estável. O que quer dizer multi-estabilidade? Multi-estabilidade quer dizer que uma coisa não tem uma forma única, que um design, né, não pode prever o que é sua tecnologia. Esse é o grande problema de se introduzir um novo produto de design, ou readequar um novo produto através de design, é que não tem como saber especificamente qual vai ser todo o alcance daquela tecnologia. Vamos pegar, por exemplo, o carro. O carro, enquanto tecnologia, foi desenvolvido para substituir as carruagens, né? Tem o mesmo nome, as carroças. O que mudava é que não era mais puxado por cavalo, mas por um motor de combustão interna. Mas o objetivo dos automóveis continuava sendo o objetivo das carruagens, levar as pessoas do ponto A ao ponto B, né? Seguir uma carreira. O que acontece é que se você olhar para a tecnologia do automóvel, quando ela foi introduzida nos Estados Unidos e se popularizou, você vai ver que a taxa de natalidade explodiu junto com a venda de automóveis. Por quê? Porque as pessoas agora podiam, enfim, ter lá suas relações fora daquele âmbito familiar de lar, e aí surge um site de hotéis para motoristas hotel, que nós abreviamos por motel e assim por diante. Então, esse é um efeito inesperado da tecnologia quando ela foi introduzida. A mesma coisa no micro-ondas, toda a história individual das tecnologias, às vezes elas não surgiram para aquele fim que hoje elas apresentam. Pega o próprio Facebook, né? Se você vê aquele filme A Rede Social, que tem lá a história do Zuckerberg criando a rede, você vai ver que ela não nasceu para ser tão grande, nem ele esperava, e não nasceu para interferir em democracias e toda essa coisa de fake news que tem hoje, né? Então, esse é o problema do design. Mas eu estou falando de tecnologias mais complexas, vamos falar de uma mais simples então. Peguemos o exemplo de uma ponte, que é uma tecnologia mais primária que uma ponte.
Qual é a função da ponte? Ligar o ponto A ao ponto B, né? Conectar um continente à ilha, ou, enfim, transpor um penhasco. E uma ponte serve para alguma outra coisa? Bom, peguemos o próprio exemplo da Golden Gate aqui de São Francisco. Ela faz o seu papel de ligar do ponto A ao ponto B, ela tem toda uma tecnologia de cordas de aço que resistem a terremotos, mas ela acabou se tornando, infelizmente, se você for entrar andando pela ponte, no lado dos pedestres, vai ver essas placas lá, que são o quê? Conselho de crise. Em caso de uma crise, mande uma mensagem para esse número. Nós oferecemos suporte gratuito 24/7, 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por que isso daqui está aqui? Porque, infelizmente, as pessoas acabaram transformando essa ponte num ponto de suicídio, né? Além de ser um ponto turístico, é um ponto que as pessoas vão lá para se matar, e que talvez, se a ponte não estivesse ali, não fosse toda essa coisa cinematográfica em torno dela, muitos desistiriam, né? Porque os que sobrevivem à queda dizem que você se arrepende no momento que pula, e às vezes, por efeitos de algum entorpecente, as pessoas acabam se matando, ou por um problema não tão grave, né? Eu acredito que um problema seja tão grave que necessite dar cabo à vida, mas infelizmente a ponte tem esse aspecto. E tem outro aspecto, eu garanto que nenhum engenheiro ou arquiteto projeta uma ponte para servir como moradia. Infelizmente é o caso de que muitos casos, infelizmente aqui no Brasil, nas capitais, você vai ter famílias inteiras vivendo embaixo da ponte. A ponte tornou-se a casa dessas pessoas, né? Por exemplo, na guerra a ponte servia como armadilha, era usada como bombas. E se você olhar para essa famosa ponte do Brooklyn aqui, que é bastante conhecida também no cinema, os Vingadores, Batman, Homem-Aranha, todo mundo já explodiu essa ponte na ficção, né? Se você olhar para essas bases dela, aqui para esses muros, essa ponte foi construída também com o objetivo de servir como um abrigo antinuclear em caso de um ataque nuclear durante a Guerra Fria. Então aqui você vai entrar, se caso acontecer alguma crise, lá embaixo vai ter esses túneis, tem alimento, tem calefação, tem aquecimento, ou seja, uma ponte que serve como um abrigo nuclear. Então, eu estou dando o exemplo da ponte, que pode ser o mais difícil de dizer para que serve uma ponte. Uma ponte pode servir para 5, 6, 10 coisas, depende, o design dela é aquele, mas a informação de uso, a forma como eu uso vai acabar dando outro sentido até para o próprio design, né? É por isso que nós podemos, por exemplo, usar o celular na educação, podemos usar coisas, como eu dei exemplo de jogo de cartas, né? Eu depois vou postar um link para vocês, numa história, eu lembrei do jogo de cartas enquanto estava lendo sobre essa disciplina, porque quando eu trabalhei num colégio, em particular em Ponta Grossa, a gente estava com um problema sério de bullying acontecendo, né? O que é o bullying? Basicamente são 2 ou 3 pessoas lá que, por motivos diversos, passam a perseguir outros que não têm condições assim de se defender por si próprios. Então, o que a gente fez para resolver? A gente institucionalizou o bullying. Não sei se vocês conhecem aquele baralho Super Trunfo, não sei se vocês já jogaram, depois eu vou dar exemplos de links, que tem lá várias informações, por exemplo, se a carro, potência, fabricação, tal. E nós pegamos uma foto de todos os alunos, com autorização deles, dos pais, explicamos o que íamos fazer, pegamos lá um menino que sabia mexer em design gráfico, mexemos nas fotos dele, ficou bem engraçado, inclusive os professores, e aí nós criamos lá uma rodada e todo mundo apelidou todo mundo, e o bullying acabou e cada um ganhou um baralhinho e foi para casa. Depois o professor de química adaptou esse baralho com os elementos químicos. Vocês podem adaptar isso em forma de atividade também, ou seja, o design de uma coisa pode ser também revertido a partir do uso dessa própria coisa, né? E ele vai acabar tendo uma função diferente. Mas seguindo então, tem outra coisa importante sobre o fenômeno da tecnologia, é que tecnologias não são neutras, né? Por exemplo, se você já leu num para-choque de caminhão aí, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Isso é falso, né? Se colocar eu ali, uma pessoa, vamos pegar, não vou usar esse exemplo, mas me joga numa floresta ali, uma pessoa, quantas árvores eu vou derrubar num dia? Com o que eu tenho naturalmente? Possivelmente nenhuma, eu vou machucar e nenhuma árvore grande eu vou derrubar. Me dá um machado, talvez eu derrube 5. Me dá uma motosserra, eu vou derrubar umas 20. Me dá um trator de esteira, eu derrubo 200. Então, evidentemente que a tecnologia aumenta e amplia a nossa possibilidade de interação
e também de entendimento do mundo. Pega, por exemplo, um telescópio. Se não fosse pelo telescópio, eu não veria um macro-universo. Se não fosse pelo microscópio, nós não estaríamos falando aqui em vírus. Estaríamos falando que era uma maldição dos deuses, era uma doença venérea de Vênus, ou era uma doença qualquer, esse negócio do coronavírus, e não estaria tratando cientificamente. Então, as tecnologias ampliam, e elas não são neutras no sentido de que elas vão modificar. A partir do momento que a gente adere uma tecnologia, se insere nela e passa a utilizá-la, seja uma rede social, seja um avião, seja uma motosserra, ela vai irreversivelmente mudar e vai potencializar coisas para o bem ou para o mal. Por isso que se diz que elas não são neutras, né? Pega, por exemplo, o celular. O celular, então, ele possibilita que você se alimente, possibilita que você se comunique, mas também possibilita que você difame, possibilita que você brigue, possibilita que você desenvolva raiva, possibilita que você engane, possibilita que você faça fake news e assim por diante, né? Então, tudo vai ter o design vai variar também com essa função de uso que a gente dá. Por isso que é preciso que o uso seja, especificamente quando a gente pega uma tecnologia e a adapta, a desloca para dentro da sala de aula, é importante que o uso seja vigiado, seja orientado, seja previamente premeditado. Senão, acaba descambando para algo contrário do que a gente esperaria, né? E por fim, então, para sumarizar essa coisa do que as tecnologias fazem, antes de contar uma história tecnológica, sobre design, sobre mudança social, que é também a coisa de como repassar um conteúdo contando uma história, que fica muito mais interessante do que simplesmente repassar um conteúdo, que tem a ver com a coisa da interdisciplinaridade. Você vai contar um fato da química, você precisa de história, precisa de uma série de criatividades, porque senão a coisa acaba ficando muito seca em si e você não traz ela para o mundo de Hogwarts, como a gente falava, né? Mas só para sumarizar então o que o professor Aide fala, ele fala nessas 4 dimensões aqui, eu adicionei a 5ª, de como nós nos relacionamos com a tecnologia. Já que eu não posso dizer o que uma tecnologia é, o que uma tecnologia faz assim de maneira precisa, eu posso determinar como elas mudam o modo como eu me posiciono na realidade a partir de uma relação que eu tenho com a tecnologia, que ele chamou de relações humano-tecnologia. Para quem baixar o livro, isso vai estar lá bem detalhado. Mas basicamente são relações de incorporação, por exemplo, como o óculos, como a bengala para o cego, como o telescópio, o microscópio. As tecnologias se incorporam aos meus sentidos, os ampliando. O segundo nível vai ser a relação de autoridade, por exemplo, um cavalo, né, o cachorro que eu falava, que aumenta um sistema de alarme, ou um carro, né, por exemplo, um carro, eu não consigo atingir 200 km por hora correndo, mas com um carro eu consigo. Isso traz novas implicações éticas, porque aí é preciso que o carro também me controle, porque senão vai acabar gerando problemas. As relações hermenêuticas são as relações de leitura, por exemplo, ler isso daqui é uma tecnologia, a linguagem é uma tecnologia, precisa ser lida, um termômetro precisa ser lido, um mapa precisa ser lido, né? Ou seja, a gente aprende também a ler essas tecnologias que às vezes operam como hermenêutica. O WhatsApp precisa ser lido, o celular acaba sendo um único dispositivo que ele vai ter uma relação de incorporação, uma relação de autoridade, ele vai ter uma relação hermenêutica. Note que o mesmo aparelho pode ser universal. E as tecnologias de plano de fundo, que dimensão é essa? Por exemplo, você não está pensando na eletricidade agora, mas é ela que está possibilitando esse nosso encontro virtual. Você vai ao banheiro e não está pensando no saneamento quando puxa a escada. E há toda uma rede histórica, tecnológica, para que, enfim, seu banheiro fique limpo depois que você o procure lá 2 da manhã com algum problema no intestino. O elevador é uma tecnologia, a cidade em si é uma tecnologia de plano de fundo, a internet é uma grande tecnologia de plano de fundo. E elas operam sem a gente pensar nelas, como o ar-condicionado está lá e está possibilitando um ambiente refrigerado. Por exemplo, imagine alguém numa nave espacial, toda a nave é um plano de fundo que possibilita que ele sobreviva. Mas como disse o livro é de 90, então na minha tese eu adaptei e incorporei essa dimensão que é a cibernética, que é o que nós vivemos hoje, que é quando a tecnologia passa a ser incorporada e substitui nossos órgãos. Já olho biônico, já braço biônico, perna biônica, já rim. Há grandes pesquisas na medicina para que nós substituamos esses órgãos orgânicos, que, como o nome diz, são organismos, vão falhar, vão envelhecer, vão sofrer danos com o tempo por componentes eletroeletrônicos que possam ser substituídos, aprimorados, e essa dimensão cibernética é bastante explorada no mundo do cinema, quem assiste série Westworld agora, outras, mas paulatinamente ele já vai se tornando uma realidade.
Então, a parte teórica do que as tecnologias fazem seria mais, grosso modo, seria isso. E eu vou mostrar como um problema social, porque o design existe para resolver problemas, né? Um problema social que a Europa enfrentou, marcou todo um capítulo do século XX, a gente nem pensa sobre isso, e que envolve também a adesão e desenvolvimento de novas tecnologias. Essa, então, é a última parte desse primeiro módulo, que seria que, se nós nos encontrássemos lá no final da semana, na sexta-feira, seria isso que nós teríamos presencialmente. Evidente que, como eu disse, não substitui o encontro, mas teoricamente seria isso, e qualquer dúvida que vocês tiveram ao longo, ou comentário que eu vou fazer ao longo de tudo que foi falado aqui, que vai ser falado nessa parte final, vocês poderão fazer lá no dia do encontro de maneira online. Então, a próxima parte será sobre algo que é baseado em pesquisa de alguns livros, mas basicamente num livro do Thomas Hager chamado Alquimia do Ar, que também não tem em português, e se alguém quiser depois eu posso estar compartilhando, e é isso que nós vamos passar a ver a partir de agora.